Então, pessoal, complementando o vídeo anterior, nós vamos definir uma grandeza chamada velocidade média quadrática, que é a raiz quadrada da média dos quadrados da velocidade. Falando assim parece confuso, pode ser que eu tenha falado errado, mas eu acho que eu falei certo. Mas vamos fazer aqui no quadro para ficar mais fácil de enxergar isso. E por que isso é interessante? É interessante a gente analisar alguns sistemas gasosos em termos da velocidade média quadrática e não da velocidade média, porque é esse termo que surge naturalmente daquele desenvolvimento que a gente fez antes da teoria cinética dos gases, certo? Quando a gente olha um ponto que a gente não vai nem entrar no nosso curso, mas a distribuição das velocidades moleculares pela distribuição de Maxwell, daí sim ali a gente consegue tirar a velocidade média e até a velocidade mais provável, que seria uma espécie de velocidade que maior número de partículas esteja com aquele valor, certo? Mas no nosso caso, por conta do desenvolvimento que nós utilizamos, o que surge naturalmente na resolução daquelas equações é a velocidade média quadrática. Então é a partir dela que a gente vai tentar tirar algumas conclusões. Mas antes disso, vamos tentar definir o que seria essa velocidade média quadrática. Bom, como eu falei, velocidade média quadrática é a raiz quadrada da média dos quadrados das velocidades das partículas de um gás, certo? Bom, a gente sabe que a energia cinética média molar é o produto da constante de Avogadro vezes a energia cinética média, certo? Que é igual a 3 meios de RT que a gente viu. Por que eu estou colocando assim? Porque desse termo aqui, que a gente sabe que a energia cinética é meio de mc ao quadrado, no caso que é a velocidade escalar aqui, a gente consegue chegar em termo para nós extrairmos aquele valor. Porque eu posso escrever isso aqui como sendo o seguinte: a constante de Avogadro é MA, e esse termo da média das energias cinéticas ali vai ser meio de M, que é a massa das partículas, considerando ainda apenas um gás, vezes C ao quadrado, que vai ser igual a 3 meios de RT. Certo? 3 meios de RT, como a gente falou que estava sendo utilizado. Tudo bem? Daqui então, ó, se a gente for analisar matematicamente esses dois, eu posso cortar com esse 2, e esse termo aqui, ó, veja que aqui é a massa de uma partícula, certo? Multiplicado pelo número de Avogadro, constante de Avogadro, que me dá o número de partículas por mol, certo? Então esse produto aqui vai me dar a massa de 1 mol de partículas. Massa de 1 mol de partículas é o que a gente chama de massa molar. Então se eu definir, eu vou escrever aqui embaixo, a massa molar, Mzão, que é dada por grama por mol, ou quilograma por mol, para ficar no SI mais correto. Se eu tenho a massa da partícula em quilograma e multiplico pela constante de Avogadro, que tem unidade por mol, ou mol a menos 1, isso aqui vai aparecer a massa molar. Vai ser igual a constante de Avogadro vezes M. Aplicando essa ideia na equação aqui em cima, o que vai aparecer? Tem que a massa molar vezes a média do quadrado das velocidades é igual a 3RT, certo? Isolando esse termo aqui agora, então aparece que essa média vai ser igual a 3RT sobre a massa molar, certo? A gente está falando que a velocidade média quadrática, que é, só para explicar antes, RMS, em alguma literatura está assim, vem do inglês root mean square, que é a velocidade média quadrática, certo? Speed, não sei, speed, root mean speed, velocidade média quadrática. Que aí, então, veja bem que a raiz quadrada é exatamente desse termo aqui. Se eu tenho essa igualdade matemática e aplicar a raiz quadrada dos dois lados, o que vai aparecer desse lado é exatamente a velocidade média quadrática que a gente quer. Portanto, a gente chega à conclusão de que a velocidade média quadrática, RMS, vai ser igual a raiz quadrada do produto 3RT dividido pela massa molar, certo? E olha que interessante aqui a gente está relacionando diretamente a velocidade das partículas, não é a velocidade, se não é nem a velocidade média quadrática, como a gente falou, mas que a gente pode fazer um paralelo com a velocidade média, diretamente com a temperatura. Portanto, quando eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a energia cinética média, como a gente viu aqui, e consequentemente eu aumento a velocidade. Mas é importante notar que isso é inversamente proporcional à massa molar. Então, em diferentes temperaturas, gases com massas molares diferentes vão ter diferentes velocidades, certo? Só um adendo matemático aqui. Por que eu estou falando que esse termo aqui não é exatamente a média? Vamos mostrar matematicamente, fazer um parênteses aqui, para ficar mais claro o que a gente está falando. Imagina que eu tenho dois números. Vou pegar dois qualquer, mais fácil, para ficar fácil a conta. Por exemplo, 2 e 4, certo? Qual que é a média aqui?
a média vai ser 2 mais 4 dividido por 2, que vai ser igual a 3, certo? Vamos fazer agora a raiz quadrada da média dos quadrados desse cara. Vamos ver qual que vai ser o comparativo com esse aqui, certo? Porque eu estou dizendo o seguinte, se eu elevo ao quadrado e tiro a raiz de cada um deles, eu vou voltar no mesmo, certo? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai elevar ao quadrado, tirar a média e depois tirar a raiz quadrada da média, que é exatamente esse termo aqui. Então, ó, se eu tiver ao quadrado, esse aqui, eu vou ter 2 ao quadrado, 4, e 4 ao quadrado, 16, certo? Então, a média de x ao quadrado, ali, o que vai ser? Vai ser 4 mais 16 dividido por 2, que é igual a 16 mais 4, 20 dividido por 2, 10, certo? A raiz quadrada da média dos quadrados, daquele termo lá, vai ser igual a raiz de 10, que é maior do que 3. Não sei quanto que é, vai dar 3 alguma coisa, porque 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, então dá 3 baixo. 3, alguma coisa que é maior do que essa média aqui, certo? Então veja que tirar a média dos quadrados e depois tirar a raiz quadrada, eu não vou voltar no próprio termo. É diferente de que eu elevar ao quadrado, aplicar a raiz quadrada e tirar a média. Aí eu não fiz nada diferente aqui. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que esse termo aqui, ele é superior à velocidade média, mas de certa forma nos ajuda a entender ou a pelo menos prever qual gás em determinada condição vai ter maior velocidade média do que o outro. Beleza? Uma outra consequência interessante dessas equações que a gente está vendo aqui é quando a gente analisa em termos da energia média para comparar essa velocidade média quadrática de dois gases. Por quê? Se eu tenho dois gases diferentes da mesma temperatura, veja que a energia cinética média molar dele é a mesma. Por quê? A energia cinética média molar depende apenas da temperatura. Esse termo aqui é igual a 3 meios de RT. Então, gases diferentes na mesma temperatura possuem a mesma energia cinética média. E isso é extremamente importante quando a gente estiver analisando processos termodinâmicos lá na frente, certo? Mas vamos partir dessa igualdade aqui para desenvolver essa equação, porque esse termo aqui, botar aqui em termos de energia cinética média, a gente vai ter essa igualdade aqui também, certo? Se eu continuar desenvolvendo matematicamente, cortar esse meio com esse meio aqui, e eu quero fazer a razão entre essas velocidades, C1 ao quadrado dividido por C2 ao quadrado, vai ser igual a M2 sobre M1, certo? Aqui desse lado eu vou multiplicar pela constante de Avogadro em cima e embaixo e matematicamente a igualdade continuará sendo verdadeira, uma vez que essa razão aqui é igual a 1. O que vai aparecer? A massa de uma partícula vezes 1 mol me dá exatamente a massa molar. M2 sobre M1, certo? Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados dessa igualdade aqui, aqui vai aparecer exatamente a velocidade média quadrática e lá vai aparecer a raiz quadrada da razão entre as massas molares. Mas o que eu quero chegar, que é interessante da gente perceber, é igual a raiz de M2 sobre M1. Que, por exemplo, se o gás 2 ele é mais pesado do que o gás 1 em termos de massa molar, consequentemente, esse cara aqui, o 1, ele vai ter maior velocidade média quadrática. Porque o que a gente viu aqui, a velocidade média quadrática é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa molar, menor a velocidade média quadrática, certo? Mas é interessante nós olharmos a expressão dessa forma, porque quando nós estamos estudando processos de efusão e difusão de gases, é exatamente esse tipo de análise que é feita. Nós não vamos entrar a fundo aqui no nosso curso, mas é exatamente a partir dessas deduções que são baseadas lá na lei de Newton, como a gente viu no vídeo anterior, a gente consegue tirar informações bem importantes. Por exemplo, essa ideia ela é utilizada no enriquecimento de urânio. E aí você já deve ter ouvido falar bastante do enriquecimento de urânio. A ideia é que o urânio, entre os dois isótopos, em maior proporção, um deles é o radioativo, que é o interessante na produção de energia nuclear. E aí, para fazer o enriquecimento, é nós aumentarmos a proporção na amostra daquele urânio que tem essa propriedade de radioatividade. O que se faz é criar gases com esse urânio fazendo uma reação com o flúor, gerando hexafluoreto de urânio, que é um composto gasoso, e aí nós vamos ter os isótopos com massas diferentes, os dois isótopos ligados a 6 átomos de flúor. Então daí a massa do isótopo que vai me dar a massa do gás. E aí a diferente massa do gás vai gerar, estando os dois à mesma temperatura, vai gerar a mesma velocidade média, a mesma energia cinética média, porque eles estão à mesma temperatura. Porém, velocidades média quadrática diferentes.
E aí, se um tem mais velocidade que o outro, ele tem maior probabilidade de atingir a parede em um determinado recipiente que ele esteja, e se eu tenho um determinado furo nessa parede para passar essas partículas, vou ter probabilidade de passar mais partículas do gás mais leve e ficar do gás mais pesado do outro lado. E aí eu vou separando, obviamente o processo não é tão simples e direto quanto eu estou falando, mas é o que é utilizado para separar os dois isótopos de urânio e fazer o enriquecimento de urânio que a gente chama. Beleza? E só para finalizar aqui esse vídeo, é interessante a gente analisar essa ideia aqui de que a energia cinética média molar depende só da temperatura, porque aqui na equação nós temos dois termos que são inversamente proporcionais. Então, quando eu aumento a massa, ou a massa molar, se eu pensar isso aqui por mol, mas quando eu aumento a massa, esse termo aqui diminui. Certo? E a relação entre eles não é linear, tem uma relação quadrática, que é mostrado pela equação da velocidade média quadrática. Consequentemente, quando eu aumento um, o outro diminui na mesma proporção, de modo que para gases diferentes, a gente tem esse termo aqui igual função apenas da temperatura e que nos possibilita uma interpretação molecular da temperatura. Beleza? Então é isso que a gente queria nesse vídeo, depois nos próximos a gente vai expandir um pouco mais essas ideias.